uma pesquisa não só nossa, como a gente não tem contato com a docência, então não ser só uma pesquisa nossa, vai ser uma pesquisa mais aberta, que quem tiver interessado estude também. E, bom, uma instalação formada com cabos de aço, cada cabo de aço desse é dividido em um certo ponto, e esses pontos são conectados, e cada diferenciação em um ponto desse vai gerar uma diferenciação no ponto do lado. Vai ter uma série de artistas que vão trabalhar com a gente, enfim. Essa é uma que a gente já propôs. Era uma projeção, né, de um local, mas não sabe se mais vai estar. Bom, esse é um mobiliário que a gente estava sempre estudando essa questão do parametricismo, e a gente chegou numa hora que a gente estava sempre fazendo maquetes muito pequenas, que essas maquetes, pelo modo que você faz, a gente vai mostrar algumas coisas, pelo modo que você faz, ela já te gera a peça, você pode imprimir essa peça. Isso, se você pensar em grande escala, se você tem uma indústria que é boa, a própria indústria pode produzir isso. Então a gente tinha a necessidade de fazer um mobiliário. Esse é o nosso primeiro protótipo. Hoje em dia a gente está desenvolvendo esse mobiliário com a Flexível, vai ser comercializado. Daí a gente pegou simplesmente uma peça bem modernista, assim, tentou esculpir uma fluidez, essa relação entre os círculos que rotacionam e geram espaços fluidos e tudo mais. Bom, aí está a matriz, né, propriamente dita do programa que gera as peças, né? Então, basicamente, como é que funciona assim, a questão paramétrica desse modo? É uma junção de funções e matrizes que vão se complementando, e ela mesma gera o desenho. Então, é engraçado você participar de um processo que inverte um pouco as coisas, né? Você não parte do traço, você parte de funções. Então, essas funções coordenadas e pontos específicos que vão gerando o próprio desenho, né? Então, acho que pode passar para a próxima. Ele mostra que a parte de cima, por exemplo, seria a matriz que gera o cubo e as secções horizontais, né? E a parte de baixo que gera essa forma que vai ser subtraída do cubo, né? Então, são alguns complementos e funções e interligações que vão gerando essa conformação, né? E o engraçado é você pensar que é ensinado até aqui na universidade, né? Então, o que diferencia é a questão realmente teórica, de você avançar tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? De você utilizar o software não como simplesmente tecnologia, mas sim gerar uma necessidade anterior, uma necessidade teórica, uma necessidade do objetivo final, né? Então, o que a gente é contra é de usar a tecnologia para resolver problema moderno, sabe? A gente vive em são outros questionamentos, assim. A tecnologia tem que resolver complexidades, de certa maneira. Até gerar, né? Gera complexidades. Por exemplo, aí não tem esse negócio de desenhar, né, linha. Você não faz linha. É um espaço virtual no qual você demarca pontos, e isso vai gerando diversas coisas. E até o próprio programa, muitas horas, ele te responde algumas coisas que você não esperava, sabe? Porque, como é baseado em diversos parâmetros, você muda esses parâmetros e ele acaba gerando outras coisas. E isso te põe numa posição de questionamento de projeto mesmo, sabe? Não é aquela coisa de você fazer um croquis, se apaixonar pelo desenho e levar esse desenho até um projeto executivo. Aqui não, aqui é um questionamento constante da tua própria habilidade de projetar. E óbvio que se isso for feito com o maior número de pessoas, isso enriquece o processo, né? Bom, daí esse é o último projeto que a gente vai mostrar, é o que a gente está em desenvolvimento agora. Foi o nosso maior contrato que a gente conseguiu desde o começo do escritório, quer dizer, um único contrato ultimamente que a gente conseguiu, e que são uma série de habitações familiares aqui em Curitiba, que era justamente um cliente que nos pedia alguma coisa que não fosse simplesmente a reprodução do que já existe. E dentro disso a gente tentou pensar uma série de coisas com o próprio cliente. O que era esse lugar que ele queria gerar, né? O que ele achava importante nisso. Então a questão da sociabilidade, pode passar. Esse diagrama é mais complexo, depois se quiser é só falar. As ligações, o conforto da imagem, enfim. Tem uma série de coisas que a gente foi pensando e foi colocando
esse diagrama dentro daquele nosso diagrama muito maior para tentar se questionar sobre o projeto que estava sendo feito. Algumas coisas que a gente não queria, são 3 lotes ali, na verdade, e cada lote inicialmente teria 4 casas. Alguns estudos assim de implantação, que a gente não queria, as medidas. A gente partiu no volume cúbico porque a gente não queria ficar com... Uma das coisas que a gente não queria ficar muito cheios e vazios na repetição. Assim, a gente queria tentar resolver as aberturas de uma maneira que essa repetição da abertura gerasse uma não repetição de certa maneira. O resultado que está até então é isso, são 3 casas por lote, né? São 3 lotes. Daí nessas 3 casas a gente teve nessa questão da repetição, a gente sempre, nas conversas que a gente tinha, a gente sempre falava da luz, não, porque eu quero que esse espaço, ou esse campo, que às vezes talvez o conceito de campo ultrapasse um pouco essa questão do espaço, por questões fluidas e tudo mais, que esse campo ou espaço tivesse tal luz, se fosse influenciado por tal tipo de elemento, de tensão. Daí a gente sempre estava conversando de luz, daí a gente, bom, calma aí, se a gente está falando em luz, a gente precisa estudar quem realmente entende disso. Daí a gente foi lá, pegou os impressionistas e deu uma estudada meio em algumas coisas que eles faziam, e esse quadro, sei lá, é um quadro que a gente acabou, que eu praticamente gosto muito, que é do Paul Signac, e ele tem sempre essa relação da cor, com a cor do próximo, com a repetição da cor, sabe? Então isso era extremamente interessante. Do pontilhismo. Do pontilhismo. Então, como uma cor influenciava a próxima. Daí a gente pegou essa paleta de cores, e tentou dividir dessa maneira. As cores não ficam meio distorcidas aqui, mas elas são mais fortes um pouco. Bom, esse era um programa inicial que eles passaram para a gente, e esse foi do lado ali o nosso programa proposto, do que as coisas que a gente não concordava ou achava que... porque como a gente está fazendo habitação, a gente está no dever de criticar ou de se questionar de como as pessoas estão habitando hoje, né? E quais são as relações espaciais, quais são as relações sociais e de interação e tudo mais. Então, a gente acabou propondo um programa. Até como parte de educador, né, também, da questionamento. Isso é importante, né? Não é educador só do cliente, mas do próprio cara que vai entrar lá, porque muita gente não tem acesso à arquitetura, e a burrice talvez a gente pensar que o que a gente faz é de conhecimento comum, sendo que não é, né? Então a gente realmente tem o papel do educador, o cara que vai entrar lá e vai ver uma obra de arquitetura, talvez aquilo mude a vida do cara, né? Bom, aí o que está em vermelho são as circulações de carro, em cinza a circulação vertical e a branca e vermelha ali é uma circulação de acesso principal. Saímos da habitação, né, a parte de estacionamento no subsolo, e a parte de circulação vertical e acesso principal. Né? Sempre circundando a entrada de luz, né, o pátio. Né? Bom, aí tem uma situação geral, zona dela, aí uma própria implantação das áreas verdes e tudo mais, coisas que a gente queria manter. Aí uma planta do térreo, então tem um acesso lá. A gente tinha pelas dimensões, a gente sempre tentou resolver de uma maneira mais limpa possível e que você sempre tivesse um contato com quem estivesse na casa e nos mais diversos horários, assim. Então se o cara está cozinhando e outra pessoa está no quarto, pela circulação, tudo isso está meio junto e as relações sociais são mais próximas.